Amém? Abrir aí Jó, capítulo 42. Queria dividir com você aquilo que Deus trouxe ao meu coração. E, como eu digo, né, aquilo que me é revelado, que me é trazido, eu divido. Porque se é para mim, mas se não é para mim, eu entrego o recado. Eu divido. Amém, Tarreira? Olho no olho, fixamente. Isso mesmo. Mantenha o olhar fixo, não desvia, nem para a esquerda, nem para a direita. Amém? Aí, mamãe confirmou? Então está confirmado, ligado no céu. 2 ou 3 concordam, eu concordo, ela concorda, você concorda. Paulinho concordou. Fica. Concorda também? Ali, ó, Tarreira. Ó, se a Tarreira está prestando atenção no que eu estou falando, convido vocês a fazerem o mesmo. Vamos ler? Jó, capítulo 42. História de Jó, eu acredito que tem gente aí que saberia trazer uma ministração plena sobre isso. Vou ousar perguntar. Aproveitando o jabá, no nosso canal tem um estudo falando... vou botar o card aqui do lado, né, apontar aqui. Vai ter um estudo de Jó e eu convido vocês a especificamente o vê-lo, porque hoje eu quero só tangenciar esse estudo, mas eu não vou me aprofundar nele. Mas você quer mais conhecimento, vá lá nesse livro, vá lá nesse estudo específico. Pois bem, capítulo 42 vai praticamente, né, trazer ali o fechamento desse livro para a gente. Mas eu prefiro, antes de ler, te fazer uma pergunta. Quem acha aqui que já sofreu o que Jó sofreu? Aí alguém chega para mim e fala, não, ninguém, não é possível. Eu discordo de vocês. Discorda ou não discorda? Aí eu falei, alguém falou aqui, você falou aqui. Aqui ninguém sofreu como Jó. E se eu te falar que mesmo aqui pode ter gente que sofreu mais do que Jó? Eita, pastor. Vou explicar. O que mede a intensidade da dor? O Pablo, há alguns meses atrás, rompeu o bíceps. A cabeça do bíceps. Doeu? Doeu. Alguém está com unha encravada? Alguém está com bicho de pé? Alguém está com cólica? Ou é blefe ou milagre. Vem pra cá, ó, tá vendo? Ninguém tá sentindo, tá todo mundo bem. Dor nos pés ali, ó, outro falou cólica ali. Beleza. A tua cólica e a tua dor nos pés se compara à dor do Pablo quando ele rompeu o bíceps, exercitando o corpo? O que te garante que não? Por quê? Professores de educação física presente, personal training, né? Inclusive, se vocês quiserem, pode procurar o nome no card depois. Fala. Porque a dor é individual. Não existe uma escala que mensura o tamanho de uma dor. Então, de repente, eu acordei hoje, estou sentindo uma dor na clavícula. Fiquei de mau jeito ontem estudando, eu fui adernando, fiquei de mau jeito, acordei com uma dor clavicular. Está me incomodando o dia todo. Eu fui ao médico por causa dela? Eu pedi oração por causa dela? Eu fui pro pó por causa dela? Tomei remédio por causa dela? Não. Mas é uma dor que está acontecendo no meu corpo desde a hora que eu acordei. Mas talvez essa mesma dor em uma outra pessoa fizesse com que ela estivesse chorando aos prantos no pé do Senhor. Porque a dor é subjetiva. Então é muito difícil. E eu quero que você escute e entenda isso. Mensurar a dor do próximo em cima daquilo que você está sentindo é impossível. Então, em nome de Jesus, se alguém tiver aparentando sofrer demais diante de você, não minimize a dor do seu irmão. É a primeira que eu já mando aqui, ó. Puxei a granada, joguei o pino para você. Em nome de Jesus, se você vê... não, é frescura, cara. Já passei por coisa pior. Ok. Mas talvez a sua capacidade de o quê? Resistência. Sua capacidade de resiliência
seja muito maior do que aquela pessoa. Quem já perdeu aquela primeira namorada ou aquele primeiro namorado com aquela idade do ápice da sua sabedoria, por volta dos 15 anos, é a idade que você está alcançando a plenitude do saber, onde você tem respostas para tudo no universo. Aleluia! Não é isso? Amém, irmãs? Ah, mistério de Deus. Né? E aí perde aquele grande amor, que era o amor que foi construído na pedra para você, lapidado, tinha certeza que era outra costela que você não tinha. Hã? Botou o nome na árvore. Canivete. Pô, tá de bom. Então com a chave, né? Porque essa... Quem já sentiu essa dor? Parecia que ia morrer ou não? Agora eu quero ver. Sim ou não? Tá rindo, é? Hoje, gente, mas na hora. Taquicardia. O coração tá parando, eu tô em infarto. Não é isso? E aquela dor era legítima? Era verdade? Era tão dolorida assim? Como disse, a dor é subjetiva. E tem sempre aquele candango que chega e fala, não foi nada, isso aí passa. Né? Porque parece que quando você ouve isso, parece que dói mais ainda. Quem já tem essa experiência? Não tem ideia do que eu estou para dar dor, o mundo está acabando, o planeta está freando, vai parar de girar, vai cair o planeta. Meu mundo perdeu o chão, perdi o chão. Mas naquele momento, aquilo é muito real. Então eu te convido a tomar muito cuidado com isso. Primeiro, como você julga a dor do teu próximo. Mas toda moeda tem duas faces, toda moeda tem dois lados. E qual é o outro lado dessa moeda? Aí eu estou pedindo para quem está de fora não julgar, mas eu não posso deixar de falar do outro lado da moeda. Qual é o outro lado da moeda? Vitimismo. A minha, o que é isso? Autocomiseração. Eu sou mais, você não entende. Eu realmente não entendo, porque não tem como mensurador. Se Hitler estivesse perto, ia pegar um bloquinho para anotar. Caramba, esse tipo de maldade, dor, sofrimento, eu não conheço não, cara. Num campo de concentração, eu fiz gente passar. E isso não é nada. Tem que ver o que eu passei. Aí, caramba, meu namorado terminou comigo quando eu perdi o emprego. Você não sabe o que eu cheguei lá no meu dia de aniversário. E aí, na festa, mandaram embora. E aí, cada um vai contando sua mazela. Estou falando disputa de quem sofre mais. Se a gente não tomar cuidado, a gente entra exatamente por esse caminho. E é um caminho muito perigoso. Muito perigoso. Qual é a faculdade que nos últimos 10 anos aumentou mais a sua mensalidade? Gosto de igreja inteligente por causa disso. A faculdade que mais aumentou a sua, proporcionalmente aos aumentos, mais aumentou, fora dos aumentos normais, foi justamente a cadeira de psicologia. Por que a cadeira de psicologia foi a que mais valorizou nos últimos 10 anos? Pastor, mas medicina é mais caro. Eu estou falando do aumento progressivo, não estou falando de valor absoluto. São duas coisas distintas. Por quê? As doenças psicossomáticas têm aumentado de forma avassaladora. E têm destruído muitas vidas, muitos casamentos, muitas famílias. E vou dizer mais, muitas igrejas. E aí eu preciso citar quando a Bíblia fala, não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém. Isso está escrito lá no primeiro século. É válido até hoje. Por quê? Você precisa ter uma pessoa que seja provada e aprovada, que maneja bem a palavra da verdade. Então é provada e aprovada no manejo. Não, que provada e aprovada. E que maneja bem, traduzindo, tem que ter conhecimento, mas tem que mostrar que tem o quê? Como dizia um ex-pastor, que eu amo muito,
Casco de jacaré. Por que jacaré não morre em rio que tem piranha? Essa aí eu gostava quando ele falava. Porque ele nada de costas. Ele vai sofrer mordida, vai sofrer ataque, mas ele tem uma carapaça que protege ele. Traduzindo, aquilo já está tão duro que por mais que venham as mordidas, aquilo não vai parar ele. Seria esse um paralelo dessa história, desse folclore que eu te trago? Então você precisa saber dominar as suas emoções. Nós não temos mais tempo para brincar de vitimismo. Nós não temos mais tempo de brincar de sofrimento. Nós temos que entender que o mundo é cada vez mais mal. Você tem dúvida disso? É bíblico o que eu estou falando? É bíblico? É bíblico. O mundo jaz no maligno. Mateus, capítulo 24, Jesus fala uma coisa que eu acho fantástica, para mim o texto mais importante da Bíblia. Que a Bíblia toda me perdoe quando fala assim, mas são coisas... Mas Mateus 24 é um norteador. Porque Jesus fala exatamente sobre o que nós estaremos passando. Porque ele vai falar sobre o quê? O final dos tempos, o princípio das dores. E ele fala que nesse princípio das dores, o amor de quase todos esfriaria. Haveria pai contra filho, nação contra nação. Haverá fome, guerras, rumores de guerra. Porque eu não sei nem o que é pior, se são as guerras ou os rumores de guerra. Pastor, que é isso? O quê? Vou te falar. Paulino, cara, eu estou vendo um bizu aí que estão roubando muito carro perto do teu prédio. Paulino, eu estou sabendo que os seguros vão triplicar de preço. Paulino, eu soube que os carros prata vão quadriplicar de preço. Caraca. O que isso vai fazendo com a emoção do ser humano? Se ele não tiver uma fortaleza, isso vai minar, vai destruir as emoções dele. Cantou algum tiro? Teve algum assalto? Não. Isso tudo é o quê? Rumor de guerra. Está entendendo? É rumor de guerra. E rapidamente passando, qual é a história de Gideão? Muitos mil. Reduziu. Quem é covarde volta para casa. Ainda tem muita gente. Quem traz água à boca, quem bebe a água bebe igual o cachorro. Quem tira o olho da batalha e quem está sempre atento ao que está acontecendo, vamos segregar. Bum, sobraram 300 homens. Ou melhor dizendo, sobraram 300 loucos. Mas não era homem, era o esquadrão suicida. Milhares contra 300. Se antes, quando tinha mais de 10 mil, já não dava conta. Mas o Senhor queria provar que era ele que iria vencer aquela batalha. Então, aqueles homens que estavam ali sabiam que eles não estavam na força deles. Eles estavam na força do Senhor. E aí eu quero dizer para você, olha para o lado aí e diz, vocês são 300? Eu quero te dizer que não interessa a batalha. Se vocês entenderem que estão fazendo isso aqui na força do Senhor, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É sobre isso. É exatamente sobre isso. A gente entender quem a gente é. A gente entender o nosso papel. A gente entender que mesmo as guerras que se apresentam, nós estamos firmes na rocha. Rocha divinal, que é Cristo Jesus, diz a palavra. Porque quando a gente entende isso, a gente olha para o vitimismo e fala, eu não quero, eu não aceito. A gente olha para a autocomiseração e fala, eu te repreendo em nome de Jesus. A gente olha para o problema e fala, eu vou enfrentar você, por mais dolorido que seja, eu vou te enfrentar. Sabe, uma das artes marciais que eu tive o prazer de lutar foi o boxe. Uma luta de boxe dura quanto tempo? Pergunto a você. Uma luta de profissional de peso pesado, quantos rounds são? Quantos rounds são? 3 rounds? Não. Uma luta passa de 10 rounds. 10, 12 rounds. O que acontece nesses rounds? Você tem 2 opções de vencer esse combate. Quais são eles, Adriana? Uma luta de boxe. Como é que você ganha uma luta de boxe de 12 rounds? Hã? Primeira opção para você ganhar uma luta de boxe, qual é? Nocaute. Botou o outro candango na lona, o cara abriu contagem, foi até quanto? Foi até 10, o defunto não se ressuscitou, pronto. Levanta o pulso, você é o vencedor. Perfeito? É assim que acontece.
Segunda opção, qual é? Quem bate mais e quem avança mais. Não, eu sou conservador, eu vou ficar só na defesa. Qual é a chance dele, por ponto, ganhar essa luta? Nenhuma. Porque uma das coisas que é avaliada pelos juízes é o quê? A tua combatividade. Traduzindo, o quanto você está disposto a resolver aquela situação. Se necessário, anota. Um dos fatores que os juízes estão de olho é qual é a tua capacidade de lutar? Não, isso não tem como mensurar. Quando você estava lá treinando, o teu técnico viu isso, os espias viram isso. Você não tem como, juiz, contemplar isso? Não, nas outras lutas que ele lutou, eu já vi qual é o estilo dele, e aí eu vou pontuar ele pelas outras. Ele pode fazer isso? Não. Ele só pode pontuar o quê? Aquele combate que você está vivendo hoje. E é em cima do seu combate que você está vivendo hoje, é em cima disso que quem está olhando a sua luta pode pontuar se você tem postura de vencedor ou de perdedor. É a capacidade que você tem de olhar para o problema, olhar para o inimigo, seja lá o tamanho que ele tiver, a característica dele tiver, e falar assim, eu não estou com medo. Ou até melhor, eu posso estar apavorado, mas eu domino as minhas emoções. Eu domino as minhas dores. Eu domino os meus traumas. Eu domino meus sofrimentos. E eu pego tudo aquilo, boto como um combustível num tanque e parto para cima do meu inimigo. Porque eu não sou um frouxo. Porque eu não sou um fracassado e eu não ajo como fracassado. Veja bem o que eu estou te falando. Existem pessoas que não são fracassadas. Não são sinônimos de fracasso. Não são filhos de um Deus que é um fracassado. Mas eles se postam como tal. E quando as pessoas olham para ele, vem o quê? Fracassado. Mas ele fala, mas eu não sou fracassado. Eu estou até com uma camisa aqui, ó, vencedor. Lutador. Combatente. Tem a foto da minha última vitória. Mas ele olha para você e fala, uau, maneira a sua luta aí, maneiro o seu histórico. Para, dá um autógrafo para ver o teu histórico, mas derrotado. Porque às vezes se trata da forma que você se apresenta diante do problema. Ou melhor, diante da sociedade. Então, eu quero convidar você a mudar a história da sua vida essa noite. Eu quero convidar você a pegar nas suas mãos de novo as chaves da vitória. E começar a se comportar como um vencedor. Porque se você começar a se comportar como um vencedor, deixa eu te dizer uma coisa, você está correndo um grande risco. Um grande risco. Sabe que risco é esse? De vencer. Quando você se comporta como um vencedor, sabe quem é a primeira pessoa que está vendo que você está se comportando como um vencedor? Quem é a primeira pessoa, Simões? Quem é a primeira pessoa, Mila? Sabe quem é a primeira pessoa que vê que você está se comportando como vencedor? É o inimigo que está na tua frente dentro do ringue. Ele é a primeira pessoa que vai olhar no teu olho e falar assim, esse cara não tá normal não, mano. E qual é? Esse cara estava todo... Calma aí, eu vou avançar. Não, já não vou avançar da mesma forma, porque ele já mudou, clicou. A face dele já mudou. Eu já vou pensar, eu já estava de toda forma, já vou partir para dentro, vou fazer... Ih, calma aí. Por que ele mudou a postura? Por que ele mudou a guarda? Por que ele mudou a pegada? Tem alguma coisa diferente nisso acontecendo. O que o inimigo faz? Recua. E quem é que está trabalhando recuando? O perdedor. Você está entendendo esse mistério? Porque isso não está escrito, Deus me entregou agora e eu estou revelando para vocês. Tem nada disso escrito aqui. Mas o Espírito Santo me direcionou e eu estou entregando esse recado para a igreja. E eu espero que você esteja recebendo, porque eu estou recebendo. Eu estou recebendo, minha cabeça está fervilhando de informações aqui. E meu amanhã, se Deus permitir que eu acorde, não vai ser igual hoje. E, pastor, então seu dia de hoje, meu dia de hoje foi cheio de vitória. Mas amanhã eu quero mais, eu estou com sede de mais. Eu estou com sede de avançar mais e de mais rápido. Porque o tempo também faz parte desse combate. E muitas vezes nós estamos perdendo exatamente o quê? O tempo. Nós estamos vencendo em algumas coisas, mas sendo derrotados no tempo.
E como eu vou ser um campeão se eu perco uma das minhas lutas? Essa é a pergunta que eu falo para você. Talvez você fale, eu estou perseverando, eu estou trabalhando, eu estou honrando Deus, eu estou trabalhando, lendo a Bíblia, eu estou honrando minha família, mas quando eu estou entrando no ringue com o tempo, ele está me destruindo. E como ser plenamente um vencedor dessa forma? Nós precisamos vencer cada um dos desafios que se apresentam na nossa vida. O mais lindo é que talvez algumas lutas você já tenha passado e até recente você tenha perdido. Mas existe uma palavra no mundo da luta que se chama revanche. E você tem que parar e declarar que você quer a revanche para aquela derrota que você sofreu. Tu apanhou publicamente, todo mundo viu, não interessa. Eu quero revanche, pode marcar a data. Você vai apanhar de novo, você vai sofrer de novo. E aí eu pergunto para vocês, se eu marco essa revanche para daqui a um mês, sento na Netflix, de jabá para um streamer, assisto todos os filmes de luta daquele streamer, daqui a um mês eu entro no ringue, o que vai acontecer? Você vai apanhar pior do que da primeira vez. Não vai apanhar de novo, não, porque se para apanhar de novo, parece que vai ser cópia, né? A surra vai ser pior, vai ser mais vergonhoso ainda. O que você precisa fazer numa situação como essa? Pergunto eu a você. Eu preciso o quê? Eu preciso treinar. E eu preciso treinar a mesma coisa que eu treinei antes. Porque o que eu treinei antes eu já vi que não foi suficiente. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me reinventar. Se eu fui vencido na bebida, eu preciso me reinventar. Exatamente em quê? No etili. Se eu fui vencido pelo tabagismo, eu tenho que me superar onde? Eu tenho que ler mais a Bíblia? Não. Eu tenho que entender o que mexeu comigo, para no último combate eu fracassar e lançar a mão do álcool. Se eu fracassei diante das dificuldades e lancei a mão no tarja preta, onde que eu tenho que atacar agora? Ser um crente melhor? Eu tenho que entender onde foi a dor que me feriu. Para que no próximo combate que eu enfrentar, e eu vou enfrentar, você tenha certeza disso, eu não venha fracassar da mesma forma. Amém, igreja? Amém. Muitos fantasmas se levantam diante de nós. Sabe, eu lembro um caso de um amigo meu, evangélico. O filho dele era muito inteligente. Só que ele era muito disperso, por assim dizer. Digamos que, em vez de olhar para o quadro, ele preferia olhar para as espécies do outro sexo que estavam na sala de aula. Ele era chegado na fruta. Só que ele gostava de feira. Ele não gostava de uma fruta. Quem entendeu aqui? Amém? O fato é, isso prejudicou a vida acadêmica dele. Vocês têm dúvida disso? Não. Ele perdeu o foco. Ou melhor, ele mudou o foco. Porque ele se manteve focado, só que em outras coisas. O que aconteceu no final do ano? Ele não alcançou o nível médio da escola e ele ficou reprovado. No ano seguinte, ele fez promessas e juras para os pais que as coisas seriam totalmente diferentes e que ele se focaria até montar a primeira sala, o primeiro dia de aula, quando ele olhou e falou assim, eita, aquela eu não peguei, aquela aluna nova, aquela ali eu né? Aquela ali eu não vi, não fui naquela barraca ainda, né? Tá fazendo não com a cabeça, né? Amém, irmão, faz não mesmo com a cabeça. O fato é, ele falou assim, já sou reprovado mesmo, repetente, já estudei esse conteúdo, o que vai acontecer no que vem? Vai ser mais fácil, você 01 da turma. Só que não. E aí, no meio do ano, as notas dele estavam muito baixas. E os pais, vendo o desenho que estava diante deles,
Chegaram para eles e falaram: filho, tivemos o discernimento do que fazer para transformar a história da sua vida. E ele falou: fala, pais. Nós vimos que sua situação acadêmica na escola atual não está das melhores. Ele: sim, mas eu vou melhorar, eu juro que eu vou fazer diferente e que eu vou lutar esse segundo semestre. Ele: pois bem, nós tivemos uma ideia, fizemos uma votação em plenário e já tomamos a decisão. Nós vamos te mudar de escola. Porque essa escola a média é 7, mas nós descobrimos no bairro onde nós moramos uma outra escola que a média é 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai te mudar de escola agora no meio do ano, porque suas médias são medíocres. O que são mediocridade? É o sinônimo de quê? Mediano. Então, você 5, 5,5, você tira. A gente te tira da escola que a média é 7, te leva para a escola que a média é 5, você mantém esse padrão do que você está, e o que vai acontecer no final do ano? Você vai ser aprovado. Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente resolvendo o problema exatamente assim. O quê? Pastor Adriano? Eu vou ficar com ele? Ele vai meter o cajado se eu falar besteira no ouvido dele. Soube que tem um pastor aí que já divorciou 2 vezes. Pô, o cara tem um coração gigante, inclusive para mulheres, que de vez em quando ele assume uma nova. Pronto, falei. Se está doendo, meu irmão, me procura. O fato é, eu vou para aquela igreja lá porque é uma igreja mais inclusiva, mais amorosa. Você entende? Mais inclusiva. Pô, eles falam de pecado tipo uma vez no ano, mas pô, é uma igreja maneira, né? Fala de amor. Amor é domingo sim, domingo não. Fala de amor, de caridade, de bondade. De vida eterna eles não falam também muito não, entendeu? Né? Mas fala de inclusão, de permissividade, é maneiro. Mas o fato é, você pergunta: pô, pastor, você de vez em quando toca na questão do pecado? Sim, porque precisa ser tocado. Você fala de esperança, eu falo de esperança. Você fala de vida eterna, eu falo de vida eterna. O que eu não posso ser um papagaio de uma palavra só, de uma frase só. Mas eu tenho que ensinar o que a Bíblia toda me diz. E, principalmente, orientado pelo Espírito Santo, não dizer o que eu quero, mas o que a igreja precisa receber. Amém? Deixa eu falar para você, o que eu mais escutei nesses meus 5 últimos anos de ministério. Posso falar? Você é homem de Deus. Uma segunda coisa que eu já escutei centenas de vezes. Não é possível, você botou escuta na minha casa. Quantas vezes você já escutou isso? Centenas. Não é possível, eu estava conversando isso com meu marido no quarto, e aí, né, a gente puxou o dedo e falei isso, o senhor falou no púlpito a mesma coisa, não é possível. Eu estava na sala de aula pensando numa maldade, o senhor pegou de noite exatamente na maldade. Caramba, o senhor... Meu Deus do céu. E o que acontece com essas pessoas normalmente? Saem da igreja. Por quê? A culpa é minha. Eu sou culpado disso. Se for, eu peço perdão. Como eu consigo ser homem de Deus numa semana e 2 semanas depois a pessoa está saindo da igreja? Me explica. Eu quero que você me explique isso. Porque tem explicação. É simples. Porque as pessoas não querem ser confrontadas nas suas derrotas. Elas querem continuar ganhando. Bolsa derrotado do boxe. Se eu perder 5 consecutivos e eu ganho uma bolsa, você ganha uma. Então eu vou ser esse cara aí. Uma vez eu ministrei exatamente sobre o quê? Tinha um cego ao meio do caminho. Ele estava com uma capa. O que representa, você estudioso da Bíblia de cultura hebraica, sobre essa capa que o cego tinha? Quem me explica rapidamente? Era uma autorização governamental para ele esmolar. Aquilo era o quê? Uma certificação que aquele mendigo era um mendigo oficial. Era um mendigo de verdade. Precisava do seu corbã, precisava da sua esmola. Perfeito? Era isso que representava a capa dele. Era homologadão, ele é cego, não é um 7-1, ele não está armando, esse cara é cego mesmo, já comprovaram a cegueira dele, então vamos fazer o seguinte, vamos te dar uma capa específica, que aí você pode sentar esmolar, as pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, esse cara é mendigo mesmo, então eu vou lá, vou dar uma moral para ele. Aquele outro ali, não tem capa não, meu irmão, aquele ali, aquilo é o bispo dele, maluco, só se for para comprar creatina, que está querendo esmola. Para comprar uma deca, né, vou dar uma esmolinha aí. Ô, meu irmão, um capinão terreno ali,
né? E, por sinal, já passamos por uma experiência com a pastora Cátia alguns anos atrás, que um diácono da nossa ex-igreja, parei ali no Arará, aí veio um cara quase com 1,80, moreno bonito, pô, saradão, por 2 molinhos aí, meu amigo, ele tava no banco do lado, o cara quase saiu pela janela. Toma vergonha! Ele tinha pintado minha casa, detalhe. Eu tinha contratado que ele era pintor, passou o dia inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde, falei, cara, vou te levar em casa, né? Porque ia pegar 2 ônibus, era contramão. Aí fui levar ele em casa, ali em Higienópolis. Quando parou no sinal, ele sujo de tinta, cansado, né? Só não estava pior porque ele almoçou com a comida que a pastora Cátia fez, né? Na balança, na porção. E aí ele chega e vira esmola. Vai virar uma laje, moleque. Caraca, ele começou a jantar o cara. Eu falei, calma, irmão. Ele, calma nada. Calma, eu tô trabalhando desde 8 da manhã. Tu vem me pedir esmola. Toma vergonha. Começou a pagar. Eu falei, eita, isso aí não tem capa. Esse mendigo não tem capa, não. Né? Ele estava errado. Não, ele estava lá botando desde 8 horas da manhã. Aí o cara chega com a maior cara deslavada do mundo, saudável, inteirão. Esmolinha aí, por favor. Esmola. Cara, aquele dia ali, meu amigo. Cara, que bronca bem dada, cara. Que ela chegou assim, ficou marcado para mim. Ele tinha homologação. Sabe o que foi mais interessante? O que a Bíblia fala quando ele ouviu que Jesus estava vindo? O que ele começou a fazer? O que ele começou a fazer? Começou a gritar. O que falaram para ele? Cala a boca. Para de gritar. Você está incomodando o mestre. O que ele fez? Ele continuou gritando? Foi o que o texto fala? Ele gritou mais alto. Por quê? Quando analisou a combatividade dele, como é que estava? Altíssima. Altíssima. Por quê? Ele sabia que aquela era a luta da vida dele. E quando a gente entra numa luta da nossa vida, a gente sabe que não tem próxima oportunidade. Ou é aquela ou é aquela. E a gente não negocia o tempo. Hoje eu conversei com a minha filha mais velha sobre o concurso. E eu lembrei quando eu passei na prova de sargento, há milênios atrás. Para falar a verdade, foi no outro milênio. Milênio passado, para ser mais exato. Na época eu era cabo da Força Aérea e cabos não estabilizavam. Traduzindo, eu já estava com 7 anos de serviço, tinha mais um de contrato assinado, e eu não sabia se me dariam o próximo ou se seria mandado embora, porque uma leva tinha sido mandada embora com 8 anos, poucos anos antes. Então, os cabos da minha geração não sabiam se iam estabilizar com serviço público com 10 anos ou se iriam ser mandados embora com 8. E eu estava com 7. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estudava no prédio do ministério, lá no centro da cidade. E eu saía mais cedo, eu chegava do quartel, em casa, tomava banho. 2 vezes na semana eu saía para lutar Muay Thai e direto já saía para o curso. Mas calhou de ser o dia que eu não lutava. Então, né, eu fui em casa, tomei um banho, troquei de roupa e estava saindo mais cedo para o curso para estudar. E quando eu cheguei no ponto do ônibus, levantei o dedo, o ônibus passou direto, vazio. Eu olhei e falei, pô, brincadeira, cara. Cheguei mais, vou perder o ônibus. Vou ficar uns 15 minutos esperando o próximo aqui. Pô, estava vazinho. Mas glória a Deus por tudo. Veio o outro ônibus lá, seus 10 minutos depois. Aí eu parou o ônibus, eu fui, estava menos vazio que o outro, mas tranquilo. E eu não fui murmurando. Anota essa chave aí. Quando eu cheguei na porta do prédio, 10 minutos depois do que eu estaria previsto no meu coração chegar, que eu me preparei para chegar, que eu me provisionei para chegar, porque eu estava na hora certa que eu queria no ponto, porém o motorista decidiu não parar. Então aí eu já vai uma reflexão, tem coisas que não cabem a nós, passa das nossas mãos. Eu podia pular na frente do ônibus e frear o ônibus, que nem o Hulk. Não! O que cabia a mim fazer o quê? Tá na hora que eu sabia que o ônibus passava, estender a mão e rezar para ele parar, meu amigo, que aí já é outra história. Ele não parou. Respira fundo, segue, espera o próximo. Vou voltar para casa porque hoje não é o meu dia.
Isso é um sinal para mim não estudar. Você está falando isso por quê? Pastor, escuta cada coisa que você não sabe. Ah, mistério. Por que você quer terminar o casamento, varão? Porque hoje ela acordou, não falou comigo, e eu falei comigo. Deus, amanhã é a última oportunidade. Que se ela acordar e não me der bom dia, é um sinal que eu tenho que me divorciar. Aí eu falo que eu não deixo um pedaço de pau do lado para não fazer um pecado, para não, né, para não voltar para o Antigo Testamento. É porque você está rindo, você não tem noção do que um pastor escuta no gabinete, cara. É cada coisa que dá para escrever um livro, né? Dá para escrever um livro. O fato é, quando eu entrei, cheguei na porta daquele prédio, vem saindo um homem. Quem era o homem que estava saindo? Vou até citar o nome dele aqui, que Deus o abençoe. Coronel Trompovski. Ele era neto do famoso brigadeiro Trompovski da Fonseca, né? Que é o... Hã? Esse. Então ele era neto dele, né? Segunda e terceira geração de militares. E eu já tinha trabalhado com ele muitos anos, há alguns anos atrás, né? E ele me viu, meu Deus, caramba, me veio todo. É difícil alguém me ver e não reconhecer. Né? E aí bateu o olho de imediato, já, vem cá, aquela festa toda. O que você está fazendo aqui? Eu falei, na verdade, você está trabalhando aqui, meu Deus, você está trabalhando aqui, eu já vou te pegar. Não estou trabalhando aqui, não. É que eu estou estudando aqui, tem um curso preparatório aqui, o pessoal conseguiu alugar uma sala aqui, e eu estou estudando aqui. Aí ele, sério, para quê? Para a prova de sargento. Na mesma hora que aquele homem parou, ficou em silêncio, neurolinguístico, olhou para cima, puxou para o lado, botou a mão no meu ombro, deu um passo para o lado, eu falei, ih, cara, lá vem revelar. Ele olha, não é profeta, mas vai descer a revelação agora. Ele, olha só, eu estou trabalhando na área de pessoal da aeronáutica. Não posso dizer muitas coisas, não, mas uma eu vou te dizer e eu espero que você entenda. Aí eu falei, e qual seria, coronel? Ele deu um tapa no meu ombro e falou assim, estuda e passa nessa prova. Eu estou com mais de 100 processos em cima da minha mesa, julgando o que vai ser. Você entendeu? Meu amigo, o suor começou a descer na hora. Eu falei, entendi, copiei perfeitamente. Boa sorte na prova. Um abraço, eu tenho que pegar um anjo. Eu entro na viatura e eu respirei e falei, meu Deus, como a gente tem que tomar cuidado com murmuração, quando as coisas não dão exatamente como a gente quer. Se eu tivesse, dentro do meu mundo ideal, de chegar mais um dia cedo, de ter mais tempo para fazer uma lista de exercícios, de tirar a dúvida com os professores na sala de dúvida, que era o ideal, não era o ideal? É o ideal. Mas calhou daquele de um ônibus que eu pegava sempre, passou direto. Sei lá o que deu. O motorista falou assim, eu não te vi. E aí vamos ter um outro problema, né, a questão da carteira dele, da habilitação, para não ver um cara desse tamanho no ponto, né? Mas era um propósito de Deus que eu perdesse o ônibus para que eu chegasse exatamente na hora que aquele ônibus estava descendo. Para que exatamente ele, olhando para mim, me reconhecesse e falasse numa conversa rápida a frase que eu precisava estudar. Você não sabe o que vai ser o teu amanhã. Então, se eu fosse você, fazia dessa oportunidade a única. Deixa eu te contar o final dessa história. Eu fazia faculdade de matemática com ênfase em física. A prova era composta de física, química, português e matemática. Eu já tinha feito outras 2 vezes e eu não consegui média em que matéria? Português. Eu fazia faculdade de matemática com ênfase em física, mas em português eu fiquei abaixo da média 2 vezes. Tinha sido o quê? O meu calcanhar de Aquiles. E aí vem uma outra reflexão para a igreja, para cada um de vocês. Não é letra para um, não é letra para você, tá? Não é letra para você, nem para o bebezinho que está dormindo, é letra para a igreja. Ali era o meu calcanhar de Aquiles, era a minha fraqueza, minha debilidade, minha dificuldade. Eu estava muito focado nas exatas. Era onde eu fazia faculdade. E eu tranquei a faculdade para me submeter a assistir um cursinho preparatório
inclusive de matemática, para pegar o quê? Bizu de prova, bizu de resolução de concurso, aquelas questões, para fazer mais rápido. Ah, que isso? Eu estou no 5º de matemática, eu vou me submeter a isso? Ei, humildade, desce do palco. Não vou no estudo quinta-feira não, porque eu já li a Bíblia 4 vezes, eu sei muito da Bíblia. Ei, menos. Vem aqui colaborar então. Vem participar, vem dividir o que você tem. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei professor de português e falei assim, a parada é a seguinte, eu tenho que ter uma conversa de homem contigo. Ele olhou, o que foi? Ele era militar também. Falei, a parada é a seguinte, eu já fiz 2 provas, as 2 eu fiquei com 4,5, a outra eu fiquei com 4,8. Por pouco eu toquei a média, mas mesmo que eu fizesse 5, não seria o suficiente para passar. Eu estou no 5º período de matemática, que isso? Sei que eu falei assim, mas pelo amor de Deus, não conto para ninguém, senão o nego já vai tentar me matar para ser menos um concorrente. Né? Eu preciso que você me clique, eu preciso que você me aperte, eu preciso que você me cobre como mais do que qualquer um aqui. Porque eu estou com 7 anos, eu acabei de encontrar um colega que falou que talvez eu não enganje. E eu vou ser mandado embora para ser o quê? E esse cara olhou para minha cara, e eu sou muito grato a ele até hoje. Ele falou assim, negão, se prepara, porque eu vou te apertar. Eu falei, o que eu espero que você faça se você é meu amigo, se você gosta de mim. E aí começava, aula que não sei o que, tal. Isso aqui é o que, Adriano? Amaral, né? Isso aqui é o que, Amaral? Eu passava vergonha. Putz, eu não sei. E pá, isso aqui é o quê? Um violão, isso aqui é o quê? Jéssica, é o quê? Microfone. E a tampinha dele, dourada. Qual é o milímetro do cabo, Adriano? Aí eu, putz, o que ele fez? Só mandava bomba. E o que começou a acontecer comigo? Eu só passava vergonha. E o que começou a acontecer comigo? O que começou a acontecer comigo? Eu comecei a estudar de verdade, como eu nunca tinha estudado na minha vida. Porque eu não queria passar vergonha. Mas qual era a primeira opção que eu tinha antes de continuar passando vergonha? Pergunto a você. Sair do curso. Mais simples. Fugir do curso, fugir do problema. Quantas vezes nós não estamos fazendo exatamente isso? Temos promessas de Deus para a nossa vida. Nós estamos numa igreja onde a palavra de Deus é ministrada. Nós somos clicados quando nós erramos para que possamos crescer. E nós fazemos o quê? Desistimos de tudo. Abandonamos o ministério, talvez até Cristo. Onde, na verdade, onde todos querem que você cresça, que você vença, para que você possa ser um exemplo para muitos que estão por vir. Eu estudei muito, não foi pouco, não. O resumo disso tudo é que naquele concurso, eu fui o 07 do Brasil. Não sei quantas centenas de inscritos, lá milhares de inscritos, eu fui o 07 do concurso. Mas deixa eu te falar uma coisa que não termina a história. Aquele ano, a prova de português foi considerada a mais difícil da década, onde muitos dos alunos, mais da metade, não conseguiu fazer a média. E, pasme, eram 25 questões por prova. E em matemática, que eu já era quase professor, eu acertei 21. Em física, eu acertei 19, se eu não me engano. 19 ou 20? Uma a menos. 1 ou 2 a menos. Em português, eu acertei 22. Eu fui a maior nota de português. Segunda maior nota do concurso. Só teve um que tirou mais nota que eu. E quando eu olhei aquilo, eu falei, cara, eu copiei o gabarito errado. Não é possível, cara. Porque eu estou acertando tudo. Eu fiquei assustado com o resultado. Porque eu não conseguia acreditar. Eu acreditava que eu ia conseguir a média dessa vez. Eu não estava com medo disso. Mas eu não conseguia acreditar o que iria acontecer. Superabundou de tal forma o resultado do meu sacrifício, que a minha maior nota foi português e me fez chegar num lugar extraordinário, um lugar de destaque. Eu não sei qual é a desculpa que tu está dando para a dificuldade que tu tem, mas eu quero te dizer, nessa igreja não cola. Porque eu não venho com teoria para você, eu estou trazendo vida prática para você, para que você possa olhar, se espelhar, levantar e lutar. É sobre isso. Sabe, Flávio? Ele largou a capa. Ele deixou a capa. Ele não só gritou, mas quando ele fala assim, vem a mim, o que ele fez a primeira coisa? Ele levanta e, joga a capa fora.
Vocês têm noção do que isso significa? A fé daquele homem era extraordinária. Ele sabia que aquela era a última, única oportunidade dele. Então, o que ele fez? Eu não vou para lá com plano B. Eu vou para lá para ser curado. Então, se eu vou ser curado, eu já vou largar a capa. Você está entendendo isso? Eu não vou, mas será que isso... Não! Eu tenho convicção na minha fé. Eu estou andando em direção, então eu vou me posicionar como tal. Então, se eu vou me apresentar a ele, eu não vou me apresentar como cego, porque a capa de mendigo já vai ficar para trás. E aí ele rompe a caminhada dele. Talvez ele tenha pedido, me leva lá, me ajuda, porque eu não consigo sozinho, mas eu... Não, a capa já pode ficar por aí. A capa fica no lugar de mendigância, eu vou mudar de lugar. A capa fica... Meu Deus do céu, pega esse mistério aí. A capa vai ficar no lugar de mendicância, porque eu não vou voltar para lá, eu vou começar a andar em nova direção. Não, mas faz o seguinte, deixa a tua bolsa aqui para marcar o lugar. Eu não vou marcar esse lugar, porque eu não vou voltar mais para cá. Eu vou viver uma nova história na minha vida, eu vou começar uma nova caminhada. Não, mas é só para garantir, porque eu já vi outros. Ih, meu amigo, já... Chuta que laça essas vozes do inferno. Derrotista adora chamar as pessoas a serem derrotistas. Depressivos adoram te dar um tarjinha preta para você se acalmar. Quem já viveu isso aqui? Não, eu estou sentindo que essa manhã... Não, inclusive, eu tomo aqui um negocinho aqui, eu tomo 2 comprimidos dessa noite, você vai dormir até amanhã de manhã. E amanhã, quando você acordar, você vai respirar fundo, e o que vai acontecer? O problema vai te dar, bater, vai te dar um copinho de leite e falar assim, bom dia, estava te esperando. Mudou alguma coisa? Não muda nada. Fuga não te leva a nenhum lugar de mudança. Fuga só te leva a procrastinar a tua vitória ou a tua derrota. Porque uma coisa é certa. Quando você entra no ringue, você tem 13 rounds. Mas cada round tem um tempo certo a acontecer. Não, eu quero sentar um pouco aqui e descansar. Tudo bem, você já perdeu 4 rounds. Está 4-0 para o inimigo. Eu quero descansar, você pode descansar, não tem problema não. Fica descansando. O que ele vai fazer? Você quer descansar? Eu vou descansar também, eu vou ficar aqui. Porque quando acabar os 12, o que vai acontecer? Já está 4-0, eu vou ganhar. Se você não mudar a história, se você não clicar e não fizer diferente, nada acontece. E eu termino exatamente com o que você falou. Quando ele chega diante de Jesus, o que podia acontecer? Jesus era Senhor? Sim. Jesus já sabia? Sim. O que Jesus fazia? O que Jesus fazia? Alguém pode falar assim, Jesus era muito zen, era distraído, porque Jesus era distraído. Né? O cara está cego, sem um buraco no olho, eu preciso de ajuda. Tá, e o que ele fazia? O que você quer? O que você quer que eu te faça? Nos dias de hoje é exatamente assim. Jesus tem perguntado, o que você quer que eu te faça? Não, Senhor, eu quero um remédio para dor muscular, que tire essa dor muscular e eu não sinta mais ela. É isso que você quer? Então toma um Getilex, então médico, passa na frente dele e manda para ele o outro lá, o que é mais forte que o Tilex, abaixo da morfina, fugia até o nome. Tramadol, toma um tramadol aí. Aleluia, glória a Deus, não estou sentindo mais. É isso que você quer? Então toma. Senhor, eu quero a cura da minha perna incondicional, para que eu volte a ser corredor maratonista. Eu quero voltar a jogador de vôlei, quero a quadra profissional, quero poder saltar alto, cortar a bola. Então quero restaurar minha perna, restaurar inclusive minha panturrilha, dá mais força aproveitando a minha panturrilha. Faz o pacote completo. Aí o que ele faz? Ele traz a cura sobre a tua vida. Você precisa pedir e começar a se mover na direção daquilo que você diz que você quer. Não basta dizer. O cego largou a capa, falou o que ele queria, experimentou o novo. O Espírito Santo de Deus quer que essa igreja experimente o novo. Sabe, eu quero terminar falando de 3 coisas rápidas para você, 3 histórias para vocês refletirem. A primeira foi um homem de Deus que atendeu um telefonema numa noite e de repente alguém chorando e gritando do outro lado e gritava, pai, pai, pai. Eles me pegaram, pai, me ajuda. Esse homem tinha 2 filhas fora de casa.
O que aconteceu com ele na mesma hora? Entrou em desespero. E eu pergunto a você, o que aquilo era? Um trote. Pai, faz o que eles querem, então dá o telefone. Olha só, você precisa depositar o dinheiro agora. Alguém aqui já viveu isso? Já recebeu um trote desse? Alguém já recebeu? É convincente o negócio? Trote pelo WhatsApp. A tecnologia está melhorando a cada dia. A pergunta é, o que aquele homem fez? Ele ali nervoso e, ao mesmo tempo, fez sinal para a esposa para tentar ligar para as filhas. E aí, quando conseguiu, e ali ameaçando, tem que fazer, tem que sair agora, vai para o banco, e transfere, e ele ali. Aí a filha atendeu o telefone com forte sono. O que foi, pai? O que foi, mãe? Você está onde? Eu estou em casa dormindo. O que foi? Ah, você está em casa dormindo? Ufa. Então é mentira. Não é verdade? O quê? Não, volta a dormir, minha filha, está tudo bem. Ela ligou, atendeu o telefone e ela está em casa. O que esse homem de Deus fez na sequência? Pergunto eu a vocês. Xingou o bandido? O que esse homem de Deus fez? Pregou para ele, fez o quê? Desligou o telefone? Só voltou a dormir. Sabe o que... Alguém falou assim, já começou para tentar pegar a corda, para pegar informação, para poder municiar a polícia, orar pelo bandido, o outro falou ali. Deixa eu te falar o que ele fez. Ele pegou o telefone e ele amaldiçoou aquela vida. Ele falou, você brincou com um homem de Deus. E mandou demônios para a vida daquele homem ali, ó. Maldição. Um dia eu encontrei com esse homem, a gente estava batendo um papo, ele contou essa história. E eu tô ali ouvindo, caramba, que isso, tal, já passei por isso também, tal. E o que você fez, meu amigo? Eu decretei morte sobre a vida dele, desgraça, ruína. E eu parado olhando para ele, eu não conseguia, porque só em continuar olhando, a lágrima já começou a descer sozinha. Só que era a minha lágrima descendo. E eu fazendo só assim com a mão. Não. O que você fez, cara? Não, ele brincou com o homem, a pessoa brincou com a pessoa errada. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Você perdeu uma oportunidade. Não, mas você não entende. Eu falei assim, eu entendo, já passei por isso. Aí que é o problema, é quando você já passou por isso. Porque se eu fosse um teórico, eu falasse, uau, isso deve ser muito doloroso. Não, eu já passei por isso. A lágrima começou a descer, eu falei, cara, você não... Vamos fazer o seguinte agora, revoga no mundo espiritual cada uma das palavras que você falou. Mas, não tem mais, eu estou te dando uma ordem em nome de Jesus. Revoga as palavras que você falou, porque essa pessoa já está amaldiçoada. Essa pessoa já está sofrendo, essa pessoa já está opressa. Ela não precisa que você, como homem de Deus, piore a situação dela. Mas, não tem mais. Agora, abre a tua boca e começa a orar para esse homem. Talvez ainda haja oportunidade. Para que naquele grande dia não venha ser uma comanda aberta no teu nome. Você teve a oportunidade de pregar e você amaldiçoou, você piorou a situação. Decretou morte sobre a vida dele, morreu para o inferno. Você foi chamado para isso. Em contrapartida, eu passei por uma outra história. Como falei, pastor escuta muitas coisas, mas nem tudo é problemático. E um homem me ligou e falou, pastor, minha casa foi roubada. Levaram televisão, levaram computador, levaram tablet. Levaram o videogame do meu filho, levaram todos os eletrônicos possíveis. Eu falei, como é que vocês estão? Nós, graças a Deus, estamos bem.
Foi muito chocante para a gente chegar e ver tua casa toda revirada. Uma experiência que eu não aconselho para ninguém. Foi perfeito. E o Espírito Santo já, na mesma hora, fica atento. Eu falei assim, então, o que é que eu tenho que fazer? Fica só atento. Eu falei, tô atento, tô ligado. E aí, a conversa continuou, contando o transcorrer, ação policial, aquelas questões burocráticas, né? E eu, atento, tô atento. Tô atento, pode... É para descer um rolo aí, já pode descer, que eu já vai entregando, que eu já vou passando, né? Palavra de bênção sobre essa... O que vai acontecer? E só tinha uma palavra que me pulava a mente. Qual era? Apiame. Que quer dizer o quê? No grego? Deixe ir. E para minha surpresa, essa pessoa falou que no dia seguinte sentou toda a família reunida e começaram a conversar sobre o episódio. Não tem coisa melhor quando a gente debate como família onde foram os nossos fracassos, nossas derrotas, as nossas falhas, onde a gente deu brecha para que aquilo acontecesse. E começaram a conversar de uma forma madura sobre o ocorrido. No final daquela conversa em família, eles tomaram uma decisão. Sabe qual foi? Cada um daqueles membros da família iria orar, agradecendo a Deus por não estar ali e virar um sequestro relâmpago, que seria uma outra situação, ou até mesmo um assassinato, uma coisa ruim. E orar pelas pessoas que fizeram aquilo. E todos começaram a orar, um por um. E aí uma das crianças da casa orou a Deus. Pai, eu quero pedir uma coisa. Que o que esse bandido fez, ele tenha feito pela última vez. Aí você pergunta, eita, o que vem na sequência, né? Vai vir que desça raio do céu, que fulmine, que corte no meio, que ele tenha um encontro contigo. E que essa tenha sido a última casa que ele assaltou. Oportunidades que nós temos. Oportunidades. Onde nós podemos fazer as mesmas coisas, porém de forma diferente. E o outro membro já emendou a oração e falou, Senhor, que em nome de Jesus, essa tenha sido a última casa que essa pessoa tenha precisado fazer isso. O Senhor sabe, se foi por motivo de doença de alguém da família, se foi para comprar um remédio, drogas, eu não sei, mas o Senhor sabe que ela consiga ser liberta e transformada em meio a essa dor que ela está passando. E o Espírito Santo fala no meu coração, apiame, deixe ir. E esse homem falou que após aquela oração da família, ele sentiu literalmente como se uma tonelada caísse dos seus ombros. O peso da vergonha, da culpa, da dor, tudo aquilo caiu. E agora ele estava livre. Você está entendendo isso? No dia seguinte, sabe o que aconteceu? O diretor da empresa, sabendo o que aconteceu, foi visitar ele. E chegando na casa dele, trouxe um presente para ele. E para as crianças. Trouxe uma TV de 65 polegadas. Como eu queria que essa igreja fosse pentecostal. Senão estaria dando glória a Deus. Tinha uma de 50, Deus mandou uma de 65. Você está entendendo esse mistério? Se você não entendeu, você não alcançou o ponto de libertação dessa história. Ele tinha uma de 50, roubou, ele perdoou o bandido, liberou palavra de bênção. Deus, no dia seguinte, mandou uma de 65 na caixa. 0 quilômetro. Bota na tua parede aí, ó. Porque só quem entende isso consegue abrir a boca e glorificar. Porque a Bíblia fala, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Aleluia!
Glória a Deus. E eu lembro exatamente o dia que o Paulino entrou na minha casa para falar uma coisa comigo. E eu chamei ele, falei, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E aí quando ele olhou, ele viu o último carro que eu tinha comprado. Sabe o que aconteceu com ele? Ele parou e começou a chorar. Chorava. Eu falei, o que houve? Ele só parava e começou a chorar. Chorar. Ele chorava, o corpo ficou chorando copiosamente. E depois que ele se recompôs, ele falou, esse carro é digno de você. Agora você tem um carro do teu tamanho. Aí no dia seguinte a esposa dele chegou. E quando ela chegou, ela foi olhar o carro. O que ela fez? O que ela fez? Não, ela não chora. Ela faz o quê? Ela pula. Ela pulava, fica pulando, dançando. Ela dá pulinho quando fica feliz. Quem não sabe isso dá coisa gostosa. Tá? Você compra uma caixa de Ferrero Rocher, dá pra ela. Vê se ela pula. Ela pula. Eu não sei se é de Rafael ou de Ferrero Rocher. Na dúvida, compra as duas. Dá uma. Aí se ela não pular, dá outra. Se ela pular na primeira, fica com a segunda pra você. Amém? Sabe por quê? Porque eles entenderam a premissa de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Eu dou glória a Deus pela sua vida, pela criação que você deu para os seus filhos. E o Espírito Santo falou para mim, poucos vão conseguir se alegrar como se alegrou. Guarda as suas emoções. Sabe por quê? Porque senão eu não posso te levar a um nível maior. Se você não se preparar para receber elogio, receber crítica, como é que ele vai te levar para um lugar de mais destaque? Não tem como. Você não cresce. Estagna. Não, se eu ficar aqui, exatamente aqui, tá tudo perfeito? Tá tudo perfeito. Então eu vou o quê? Eu vou só continuar aqui, porque eu não quero tentar algo novo, porque aqueles que se destacam, normalmente o quê? É o que toma pedrada. Então o que eu quero te convidar em nome de Jesus essa noite é você preparar suas emoções para se preparar para tomar pedrada. Porque se você está tomando pedrada, você pode ter certeza que você é uma árvore frutífera. Árvore que toma pedrada porque tem fruto. E se for doce, você toma de pedra. E aí vem a palavra de revelação. Recebe aí, ó. Estende a tua mão aqui para receber, ó. E mesmo que derrubem os teus frutos com as pedradas, você pode ter certeza que vai vir mais. Que vai brotar mais, e vai brotar mais, e vai dar pedrada. E você só pode falar o seguinte, pai, derrubou, que alimente. Pai, que sustente. Pai, esse caiu, deu uma pedrada. Ai, doeu aqui, pegou no galho. Puxa, podia pegar só no fruto. O fruto caiu inteiro. Que caia inteiro. Pai, que esse alimento frutifique. Que essa semente frutifique. Que esse alimento traga sustância para vidas. Que pessoas que estão sedentas possam se... Porque tudo depende da forma que você encara o que está acontecendo na tua vida. Pastor, eu não suportei essa mensagem. Eu peço perdão a você, mas eu precisava te entregar ela. Meu Deus, está muito forte aqui, hein? Não sei aí. Eu vou terminar. Pode ligar o fogo lá quem quiser. Quem tiver coragem de sair do salão para ligar fogo, pode ir. Mas se eu fosse eu não ia, não. Depois come frio. Ah, senta aí e come frio depois. Tem uma última história para a gente fechar. Prometi 3, eu vou te entregar 3. Vocês sabem que eu estava vivendo uma luta pessoal esse ano agora, no curso preparatório que eu estava fazendo. E eu tinha 7 dias para perder 6 quilos. É uma meta muito... Tinha 6 dias para perder 7 quilos, perdão, ao contrário. É mais ousado ainda. Quem já teve essa experiência de perder 7 quilos em 6 dias? Tinha médico que chegava para mim no hospital, porque no final das contas eu acabei sendo internado, né? Mas isso é outra história. Já está em algum canto no canal, aí você procura. Só maratonar nos últimos meses aí que você vai encontrar essa história. Eu lembro que teve médica que chegou e falou assim, vem cá. O que você fez? Fala para mim. Não vou falar. Ai, vai, fala.
Qual é a parada? Não tem parada. Eu não vou te falar. Porque você não vai querer pagar o preço, eu não vou nem perder meu tempo te dizendo. Que isso? Eu não vou falar, é perda de tempo. O que eu fiz, você não vai fazer, então deixa para essa conversa. Pula. Não, mas você perdeu, fiquei sabendo, você perdeu. Meu Deus, você imagina só, meu verão está chegando aí. Não tenta fazer, porque você não vai bancar. Vocês têm noção de para quantas pessoas eu falei isso no hospital? Um monte. Um sorriso no rosto, claro, mas um silêncio nos lábios. Mas eu vou contar para vocês aqui a fórmula mágica. Vocês já sabem que, além de reduzir para uma dieta de 700 a 800 calorias por dia e um jejum intermitente de 14 horas, eu fazia 12 quilômetros de cardio. Essa é a equação se você quer conquistar alguma coisa nesse estilo. A chance é 100% de alcançar essa meta mesmo fazendo isso, professores? Atletas? Você vai perder, lógico, mas conseguir fazer 7, 15, 6 dias, mesmo com esse cronograma que eu estou falando, certo? É certeza de conseguir? Não. Deixa eu te falar o que foi o diferencial para que isso acontecesse. Na noite de sexta-feira, eu conversava com a minha esposa e ela não conversava com mais ninguém, a não ser comigo. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Distraiu, apanhou também. Nem vi que apanhei. Mas tá gravado. Não pode ninguém bateu em mim. Não, bati na minha mulher, cara. E eu estava ali fazendo meu cardio. Isso já era o 5º dia. Né? Isso, sábado à noite do 5º dia. E eu já tinha feito de manhã um cardio de 6 quilômetros, né, com 2,5 de corrida, 3,5 de caminhada. Aí agora à noite era só, né, de caminhada, não tinha mais força para correr. A fraqueza já estava muito grande. Já tinha depredado muito, já tinha perdido 3 quilos nessa brincadeira. A fraqueza estava batendo forte. E eu falei, eu preciso ligar para ela para ir conversando com ela para não correr o risco de eu desistir no meio do caminho. Eu falei, pô, não vou fazer 6, não, vou fazer 4. Já fiz 6 de manhã, né, Paulinho? 10, tá bom? É uma meta maneira. Eu já fiz 12, 3, 4 dias. Agora, pô, fazer 10 hoje não vai... E aí na hora eu pensei, se eu não bater a meta, eu vou ser mandado embora, eu vou perder o curso. Eu vou ser reprovado. Eu vou voltar com uma mão na frente e outra atrás, além do estampado na testa, derrotado. Então eu vou fazer os 12. Aí liguei para ela e comecei a conversar, tô aqui, eu tô fraco, fica comigo um pouco no telefone. Ela, não, você não vai... E aí ela começou a conversar comigo e me incentivar de uma forma muito carinhosa que só ela sabe fazer. Né? Depois, se quiser, dita a risada do pessoal. Aquela, tipo aquele samurai, né? Aquele, né? Que pega o coco de cima da árvore e taca no teu bucho, né? Nesse estilo carinhoso que ela tem, né? Esse do doce meigo. Assustar, mas elas já te conhecem. O fato é, eu estava ali conversando com ela, e conversando, e aí eu comecei a conversar, eu me distraí, eu tirei o foco da dor que eu estava sentindo. E eu conversando com ela, eu focado na voz dela, eu esqueci o tempo. E eu focado na voz dela, se você não está entendendo, em nome de Jesus, se liga no mistério. E eu focado na voz dela, eu olhei para o relógio e já estou com 5 quilômetros. Falei, caramba, consegui chegar aos 5 aqui. A gente começou a conversar coisas diferentes do que o foco da minha dor, eu esqueci da minha dor. Agora que eu estou aqui prestando atenção, está doendo mais do que estava doendo antes, porque se você lembrar, meu joelho estava lesionado. Só que agora eu estou sentindo uma coisa, o quê? Que eu acho que dá para fazer 7. Porque se eu cheguei aos 5 assim, eu vou mais além. Aí ela falou o quê? Ai, meu amor, não, se preserva, se cuida. O que ela falou? Se tu é homem, então faz 8. Porque quem te ama não fica passando sua mão na tua cabeça, não. Quer que você lute para você ir mais além. Porque a minha vitória é a vitória dela, então ela quer que eu comemorar comigo. E ela falou, amor, com todo carinho e dedicação, acho que dá para fazer. Se você está pensando em 7, é porque teu corpo aguenta 8. Eu falei, então, show de bola, vamos que vamos. Continua comigo no telefone? Continuo. Eu com fone do Bluetooth, conversando, andando.
Vou aumentar mais um ritmo, a respiração vai mudar. A respiração está meio fraca, então aumenta mais o ritmo. Eu falei, é isso mesmo, aumentei a velocidade. E aí, quando eu completei o 7º quilômetro, eu olhei e falei assim, cara, agora eu vou dinheiro no bolso, cartão, vou pedir o Uber para voltar para casa. Eu falei, pô, qual a distância para minha casa daqui? 2,5 km, quase 3. E se eu for a pé para casa? Eu vou fazer 10. E o que ela falou? Eu acho que você consegue, hein? Você nunca parou por causa de dor, você não é frouxo? Eu falei, então vou mais além. E aí eu continuei rumando aos 10. Com 600 calorias, 700. Uma lesão no joelho. No 5º dia, de 12 km todo dia. Nesse dia ia dar 16. Sabe por quê? Porque estava doendo. Estava doendo muito. Mas eu não queria parar. Eu não queria chegar e arranjar desculpa para mim mesmo de que, não, eu não consegui porque a dor foi insuportável. E detalhe, a volta é subida. Estava lá, Lagoa, Simões conheceu. E é subida, né? Subida. São 3 quilômetros de subida. Não é verdade? Estou exagerando? Você conhece lá? E eu comecei a subir. O que eu fazia era subir um quarteirão, andar um quarteirão na reta, subir um quarteirão, andar um quarteirão na reta. Eu fui fazendo o desenho, né? Até chegar lá em cima. Em vez de subir tudo direto, né? Como eu estava na diagonal, eu comecei a subir antes do ponto, para não subir uma reta e eu vou usar essa estratégia. Porque até mesmo em meio à dor e à dificuldade, você precisa ter estratégia. E eu termino te dizendo o seguinte, quando eu estava faltando 3 quarteirões de subida, faltava mais ou menos 1 quilômetro, ela me viu falando com quantas pessoas, pastora? Quantas pessoas? Você chegou para mim e falou assim, poxa, caramba, hoje está legal aí, você está reencontrando um monte de gente, um monte de amigo, maneiro, você conhece a cidade toda. Aí eu falei para ela, não, cara, você não entendeu. Eu só encontrei uma pessoa conhecida até agora. Mas tu falou com um monte de gente. Eu falei, não, todos que eu falei foram bêbados ou mendigos. Ela, sério? Eu falei, sim, todas as pessoas que me viram parando para conversar, falando, cumprimentando, eram bêbados ou mendigos. E aí, ela, sério? Eu falei, sério. E quando ela perguntou se eu tinha passado por mais 2. E eu estava indo e ela falou assim, poxa, você me fez lembrar da mensagem do pastor fulano de tal. Que num deve momento passou por uma situação assim, com uma pessoa moradora de rua e tal. Na mesma hora que ela falou aquilo, meu coração começou a arder. Eu falei, eu preciso voltar. E eu já fraco, mas pensa fraco. Mais do que você está pensando. E eu falei, Senhor, eu já andei uns 700 metros para frente. Eu já estou com 7 quilômetros de pancada, quase 8. Eu não estou me aguentando em pé aqui. Eu só quero chegar ao supermercado para comprar um Gatorade ou uma água, algum isotônico para poder botar. É só isso que eu quero. Ele falou assim, você quer experimentar, você quer ter essa experiência ou não? Porque o Espírito Santo é cavalheiro. Você quer seguir na tua vida sem ter a experiência do que teria sido na vida deles se você voltasse? E eu lembro que eu tinha passado por uma borracharia, aí eu fiz assim mesmo, ó. Olhei para a cara do borracheiro e voltei. Ele ficou olhando para a minha cara, né? Entendeu nada, né? Eu voltei. Aí quando eu voltei, eles já estavam lá, arrumando já para deitar. Eu falei, pô, desculpa atrapalhar vocês aqui, mas eu sou pastor e eu estava passando aqui, eu vi que vocês estavam arrumando as coisas aí para dormir, né? Mas não quero atrapalhar, mas eu queria trazer só uma palavra rápida para vocês. E vocês sabem o que eu falei para aqueles 2 moradores de rua ali? É inédito. Vou contar agora para vocês. Eu falei para eles, vocês podem estar aqui achando que estão sofrendo, que estão em dificuldade, que a vida está ruim para vocês, que vocês não vão conseguir. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês.
vocês não sabem o que é sofrimento. Vocês não sabem o que é sentir medo e vocês não sabem o que é sentir dor. Aí já cliquei os dois, né? Diz que vocês estão me vendo aqui todo playboy, eu estou desesperado. Eu estou morrendo de medo. Eu posso botar tudo a perder na minha carreira agora. Porque eu não consegui bater uma meta. Eu tenho família, eu tenho emprego, eu tenho uma casa. Mas eu estou sentindo dor. E é uma dor muito maior do que a de vocês. E eles... Não, mas fica em paz, vai dar certo. Eu falei, e é isso que eu estou aqui para dizer para vocês. Que às vezes vocês estão deitando aqui falando que o mundo acabou. Eu tenho gente sentindo mais dor que vocês. Tem gente com mais medo que vocês. Esse alguém sou eu. Xaramande, que assou a barulha. O que o Espírito Santo falou para mim? Se você não voltar, você nunca vai saber qual é a experiência de ter tentado. Um daqueles homens levantou. Falou, pastor, com todo respeito, posso te pedir uma coisa? Pode. Eu posso te dar um abraço? E aquele mendigo me abraçou e falou, não temas, não tenha medo. Deus é contigo. Você vai superar. E aquele mendigo começou a ser usado por Deus. Ele começou a profetizar na minha vida, Pablo. Que o Senhor e aí começou a entregar. E eu falei, meu Deus do céu. E eu me sentindo todo arrepiado. E o outro olhando e ele agarrado comigo, abraçado. E eu abracei ele forte também. E aquele homem foi ministrando força, fortaleza, esperança na minha vida. E ele falou assim, aí ele voltou em si, né? Ô, pastor, falou assim, glória a Deus pela tua vida. E aí foi minha vez de dar um presente para ele e eu comecei a ministrar sobre a vida dele. E no final disso tudo ele fez a pergunta clássica, você teria um dinheiro para tomar um cafezinho? Sem misturar as coisas. Eu falei, sem misturar as coisas. Eu peguei o meu bolso, eu tenho 2 notas. Eu estou muito fraco, eu preciso tomar um isotônico. Essa nota aqui paga o meu isotônico, essa aqui paga o teu café. Ele, poxa, muito que lá faz frio, né? Caramba, noite frio. Eu falei assim, toma. Mas olha, não, eu vou na padaria do outro lado, eu vou pedir um café, um pingado, só para poder esquentar o estômago. Eu falei, faz isso sim. Se eu tivesse mais, eu te dava. Ele, não, pode ficar com a tua nota, porque essa nota aqui já paga o nosso café. Eu falei, então, temos um combinado. Você fica com uma nota, eu fico com a outra. Aí ele falou, mas entenda bem que tudo que eu falei não está relacionado a esse dinheiro. Eu falei, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que não termina aí. Eu virei para eles e falei, lembre-se, a dor de vocês não é a maior de todas. Existem outras pessoas sofrendo mais. E aquele homem foi andando. E eu virei, fiquem com Deus, orei por eles e virei. Quando eu virei, eu fui andando, esse homem foi para a calçada no meio da rua. E ele começou a gritar com a mão estendida, o Senhor é contigo. Você vai vencer por onde quer que você passe. Não tenha medo! Não tenha medo, homem! Não tenha medo, pastor! E eu andava, eu caminhava todo arrepiado, rasgando e falando em mistério. E aquele homem gritava no meio, e todo mundo olhando e ele profetizando sobre a minha vida. E eu em meio à minha caminhada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mesmo quando profetizarem sobre a tua vida, continua caminhando. Porque não adiantava nada eu ficar chorando com ele pelos cantos ali. Não, eu precisava continuar no meu foco. E aquele homem gritando, e eu olhava para trás e eu falei, glória a Deus, eu gritava, glória a Deus. E ele gritava, quanto mais longe eu ficava, mais alto ele gritava, você vai vencer, não tenha medo, você vai superar. E eu amei, todo mundo passando na rua olhando, eu amei. E aquele homem gritando. E o Espírito Santo falou, você agora tem dúvida. Naquele momento, naquela noite, eu tive a certeza da minha vitória. Ali eu tinha certeza que eu ia bater as metas, eu ia conseguir passar. Ali eu tive certeza absoluta que eu ia conseguir. Na força daquela palavra. O que é uma palavra profética para você? Para mim é algo de muito valor. Uma palavra profética, alinhado com determinação, e com uma alta combatividade, com certeza vai fazer de você um campeão. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. Se você tiver fé, perseverança, uma palavra profética sobre a tua vida, e você junto a isso tiver vontade de combater, você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, você vai ser um verdadeiro campeão.
Não interessa a luta, você pode ter certeza que ela vai acabar com alguém levantando a tua mão, apontando para você, falando vencedor. Porque é exatamente assim, depois que acaba a luta, os dois são colocados um do lado do outro. O juiz segura o pulso dos dois, mas só um braço é levantado. Mas foi muito parelho, ficou parecidíssimo. Para mim foi empate, não tem empate. Alguém vence, alguém é derrotado. No mundo espiritual é a mesma coisa. E Deus está chamando você para vencer, para vencer, mas você precisa ter coragem de combater. Para de se esconder, para de fugir, combata o bom combate ao lado de Cristo Jesus e vive experiência na sua vida que você nunca viveu antes. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus. O texto de Jó 42 vai nos dizer o seguinte, a partir do verso 7, 8, 7. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temita: a minha ira se acendeu contra você e contra seus dois amigos, porque vocês não falaram o que era certo a respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. E aí vem a grande riqueza desse texto. E o meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que vocês cometeram. Vocês não falarão o que é certo a meu respeito. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Ele tinha sido humilhado. Ele tinha sido pisado. Ele tinha sido escarnecido. Ele tinha todos os motivos para ter ódio desses homens, não tinha? Mas sabe o que Deus falou para esses homens? Vocês vão lá, oferecer o sacrifício, se arrependendo pelo que vocês fizeram. Mas depois disso, uma coisa tem que acontecer. O meu servo Jó orará por vocês. E aí sim, eu vou aceitar a intercessão deles e vou perdoar vocês. Quem foi o maior vencedor nesse texto? Quem foi o maior vencedor nesse texto? Foi Jó. Por que foi Jó? Porque foi liberto do jugo do rancor e do ódio. Deus deu uma oportunidade extraordinária para Jó aqui. Você tem a chave na mão para perdoar esses 3 homens. E orar a mim para que perdoe eles. E se você fizer isso, eu vou aceitar. Mas na verdade não se tratava dos amigos. Se tratava da libertação de Jó. O Espírito Santo fala para a sua vida, para o seu coração, que você consiga liberar perdão essa noite, em nome de Jesus. Que você chegue na sua casa e ore essa noite ainda. Que o teu travesseiro não encontre a tua cabeça antes dessa oração. Você sabe quem te fez mal. Você sabe quem te machucou. Você sabe quem te decepcionou. Apresenta ao Deus Altíssimo isso. Ora por essa pessoa. Pede perdão por ela. Talvez seja o que falte para que essa pessoa seja transformada, para que essa pessoa seja liberta. Mas que em especial você seja liberto. Inclina a sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te bendizer e te louvar pelas ricas oportunidades que o Senhor dá em nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos como família em meio a essa ministração. Muito obrigado. Que além de nós que estamos aqui, as pessoas que estão assistindo essa mensagem pela internet possam ser transformadas, possam ser tocadas de uma forma sobrenatural pelo Senhor. Que eles possam sentir aquilo que nós sentimos aqui, a Tua presença em nossas vidas. A Tua presença se movendo nesse lugar de uma forma sobrenatural. Papai, quebra o jugo, que impede que essas pessoas possam fazer aquilo que o Senhor convidou elas a fazer. Então o que eu quero pedir agora é que haja libertação espiritual para que elas possam tomar a decisão
de uma vez por todas quebrar essas correntes. Espírito Santo de Deus, ministra ainda essa noite ao coração delas, para que elas possam fazer aquilo que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem convidado elas a fazer. Que elas tenham força para fazer, Pai, e determinação, porque elas precisam vencer mais esse combate em suas vidas. Eu quero te agradecer, Pai, porque em meio a tantas mazelas, dificuldades e traumas que nós temos, o Senhor tem nos ajudado a nos libertar de cada uma delas e nós somos gratos por isso. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Eu te bendigo e te louvo pelo cuidado e pelo carinho do Senhor para com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 10, para terminar, diz o seguinte: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu tudo em dobro do que tinha. Se você ainda tem alguma dúvida se isso é canal de bênção sobre a tua vida, a palavra de Deus fala, é só você decidir para que as portas, as janelas sejam abertas sobre a tua vida, para que você possa receber em dobro tudo aquilo que te foi roubado, para que você possa experimentar algo grande, sobrenatural, como você nunca nem conseguiu imaginar, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por esse culto.